conceitos que nós vamos trabalhar aqui, eu vou deixar gravado, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, mais uma vez, essa classificação, que é extremamente importante que vocês saibam. Leis penais incriminadoras imperfeitas. O que é imperfeita? Ela é lacunosa. Quando a gente lê o preceito primário ou o preceito secundário, você não entende, tá? Você fica precisando de um complemento. E esse complemento nós vamos encontrar exatamente ou dentro do próprio Código Penal, ou dentro de um outro código, ou dentro de atos administrativos, ok? Pois bem, lembre o seguinte, nós falamos sobre a estruturação do tipo, e lembram que eu falei para vocês que toda vez que eu vejo um artigo, tá? Vocês têm que saber aprender a ler o artigo, tá? Então, veja, quando nós falamos em preceito primário, é exatamente o caput do artigo, é a conduta criminosa descrita pelo legislador. Esse é o preceito primário, tá? Então, quando a gente vai no artigo 121, tá escrito lá matar alguém, o certo de se ler o artigo é preceito primário da lei penal incriminadora previsto no artigo 121 descreve matar alguém. A conduta é matar alguém, ok? E qual a pena do artigo 121? Está lá de 6 a 20 anos de reclusão. Então, o que está abaixo dessa conduta é exatamente o quê? Preceito secundário. Preceito secundário, de 6 a 20 anos, ok? E depois nós temos o preceito derivado. O que é o preceito derivado? Alguns artigos têm, outros não têm. É tudo aquilo que estiver abaixo da sanção, da pena. Tudo que estiver abaixo da pena, se tiver alguma coisa, é preceito derivado. Se não tiver, será o próximo artigo, tá bom? É muito importante que vocês saibam disso. Eu vou fazer a inversão mais uma vez e vou colocar para vocês o Código Penal, tá? Para que vocês vejam na prática como isso funciona. Então, vamos lá. Código Penal na tela. Olha lá o artigo 121. Então, veja. Aqui, pessoal, aqui, olha só. Essa parte em negrito antes da conduta criminosa é o nome do artigo, tá? Então, veja, nós damos o nome disso aqui de rubrica marginal. Então, se alguém pergunta a vocês, qual é a rubrica marginal do artigo 121? Vocês vão falar o quê? Homicídio simples. Qual é a rubrica marginal do crime do artigo 132? É perigo para a vida ou a saúde de outrem, ok? Qual é a rubrica marginal do crime do artigo 123? Infanticídio. Então, é o nome do crime. Então, o nome do crime também é chamado de rubrica marginal. Qual é a rubrica marginal do crime do artigo 155? Olha lá, furto. Então, a rubrica marginal nada mais é do que o nome do crime. É a parte em negrito, que tem aí nas leis, no vade-mecum, antes da conduta criminosa. Então, beleza, vocês já sabem o que é rubrica marginal. Ótimo. E o que é preceito primário? Já falamos. Então, o preceito primário é a conduta descrita pelo legislador. Então, aqui, ó, tá escrito, ó, matar alguém. Então, como a gente lê isso aqui, relembrando de todas essas informações doutrinárias? Preceito primário da lei penal incriminadora prevista no artigo 121 descreve matar alguém. Olha, é assim que a gente lê? Sim, quando você quer lembrar de toda essa classificação, tá? Artigo 124, por exemplo, qual é a rubrica marginal? Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. E o preceito primário da lei penal incriminadora do artigo 124 descreve provocar aborto em si mesmo ou consentir que outrem lhe o provoque. E qual é a pena? O preceito secundário prevê pena de detenção de 1 a 3 anos. Veja que o artigo 124 não possui preceito derivado, porque é tudo que está abaixo da pena. O artigo 124 não tem. O artigo 123, pessoal, também não tem. Veja que ele tem a pena. Então, ele tem
rubrica marginal tem a conduta, né, que é o preceito primário da lei penal incriminadora, e tem o preceito secundário, que é a pena, mas ele não tem preceito derivado. Agora, o artigo 122 e o 121 possuem. Olha só, o 122, pessoal, possui a mesma quantidade de parágrafos que o artigo 121, 7 parágrafos. Tá? Então, veja. Rubrica marginal, induzimento, instigação, o auxílio ao suicídio ou a automutilação. O preceito primário está aqui no artigo 122, que é o caput, é a cabeça do artigo. O preceito secundário é exatamente a pena, que é de 6 a 2 anos. E tudo que tiver abaixo dele é preceito derivado. É preceito derivado. No caso do artigo 121, a mesma coisa, tá? Então eu tenho aqui a rubrica, tenho o preceito primário, tenho o preceito secundário e tudo que tiver abaixo é o preceito derivado. O que que eu encontro neste preceito derivado? Isso aqui é o mais importante, para depois a gente falar na lei penal em branco. Pessoal, o que é mais importante que eu encontro dentro do preceito derivado? Olha só, vou colocar aqui a vocês na tela. Eu encontro as espécies de preceito derivado. Então, no preceito derivado, eu vou encontrar o quê? Circunstâncias judiciais. Por quê, pessoal? Porque dentro do preceito primário, eu encontro as elementares do crime. Então, a diferença é as elementares. Toda vez que alguém perguntar a vocês, onde eu encontro as elementares do crime? É na conduta criminosa, é no caput, é na cabeça, é no preceito primário. Então, é nele que eu vou encontrar as elementares. E as circunstâncias judiciais, eu sempre vou as encontrar no preceito derivado. Sempre eu vou encontrar no preceito derivado. Tá bom? Pois bem, nas elementares, só para relembrar, nas elementares, eu tenho elementares de ordem objetiva, subjetiva e normativa. Ordem objetiva é a regra geral. A maioria dos crimes possui, né, elementos objetivos. Elementos subjetivos é quando tem a intenção do agente, tá? Exemplo, artigo 158, 159, onde está a intenção ali do agente. Constranger alguém com o intuito de... Então, veja, ó, com o intuito de... Isso é a intenção do agente. Então, nós podemos falar que essa elementar é subjetiva, tá? De intenção. Elementares normativas são elementares em que o juiz precisa fazer uma apreciação da coisa, tá? Exemplo, coisa alheia. O juiz vai ter que analisar se há uma disputa ali no crime de furto, se a coisa é alheia ou se é própria. Porque se for própria não é crime, se for alheia, aí sim é o crime de furto, ok? Pois bem, feito essas ressalvas, agora sim, vamos aqui para o preceito derivado. Por enquanto, preceito derivado, tá? Para depois vocês entenderem a lei penal em branco. Pessoal, no preceito derivado, o que eu posso encontrar nos parágrafos? Eu posso encontrar privilégios, que é o oposto de qualificadoras, e eu posso encontrar também causas de aumento de pena, que é o oposto de causa de diminuição de pena. Tá? A causa de aumento de pena é o oposto da causa de diminuição de pena, ok? É isso que eu posso encontrar nos parágrafos. Pois bem, antes de prosseguir, aqui eu preciso da máxima atenção de vocês. Estamos falando de leis penais incriminadoras perfeitas. Leis penais incriminadoras perfeitas, onde, quando eu leio, eu entendo absolutamente tudo, ok? Então, beleza. Nessas circunstâncias judiciais, pessoal, qual a diferença de uma qualificadora para um privilégio? Isso é muito importante que vocês saibam. Primeiro, todas essas informações serão cobradas de vocês lá no futuro. E vai ser cobrado já no Direito Penal 2. Por quê? No Direito Penal 2, quando vocês forem estudar a teoria da pena, vocês precisam saber o que faz parte da pré-dosimetria da pena, o que faz parte da dosimetria da pena e o que faz parte da pós-dosimetria da pena, tá? Então, por exemplo, o juiz, suponhamos que o juiz está ali para sentenciar, tá? E o duro que eu ia colocar caso aí de Lula, de Moro, de Delanhol, eu não posso colocar isso porque o Supremo vai anular tudo,
tá? Filhos de Bolsonaro vai anular tudo, 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 tudo. Então, não posso colocar esses exemplos. Então, eu tenho que achar um pobre coitado, ladrão de galinha, esse sim vai ser sentenciado pelo juiz, tá? Porque eu não posso colocar, citar empresários. Caso do Eike Batista, vai anular. Vai ter que anular caso do Eike Batista também. Tá tudo ali, tá tudo no bolo, tá? Mas vamos lá. Vamos imaginar o ladrão de galinha, aquele que infelizmente é que está enchendo os presídios, tá? O juiz, pessoal, na hora que ele vai fazer a dosimetria da pena, ele faz uma pré-dosimetria primeiro, antes de adentrar ao procedimento trifásico de aplicação da pena. Ele vai perguntar o seguinte, ele vai olhar para o caso e vai fazer o seguinte: esse crime, ele é simples? Oh, Jesus. Esse crime, ele é simples, ele é privilegiado ou ele é qualificado? Ele vai fazer essa pergunta, tá? Ele vai fazer essa pergunta. Por quê, pessoal? Quando o juiz vai fazer a dosagem da pena, ele começa entre o mínimo e o máximo. Qual o nome disso? Margens criminais. Quais são as margens criminais? É a pena, é o mínimo e máximo. Vocês viram ali no artigo 121, é de 6 a 20 anos. No furto é de 1 a 4 anos. Tá? No roubo é de 4 a 10 anos. No estupro é de 6 a 10 anos. Ok? Então, veja, isso se chama margem criminal, ou margens criminais. É o mínimo e máximo da pena. Pois bem, e é um ato discricionário juridicamente vinculado. O que eu quero dizer com isso? Isso já caiu em prova, pessoal, da magistratura. Tá? É um ato discricionário juridicamente vinculado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o juiz, ele tem a discricionariedade para fazer a aplicação da pena. Mas essa discricionariedade, ela é vinculada, porque o nosso Congresso Nacional traz o mínimo e o máximo da pena, de 6 a 20 anos. Pois bem, o que o juiz faz na pré-dosimetria? Ele tem que saber se o crime é simples, se ele é qualificado ou se ele é privilegiado. Tipo penal simples é aquele que a gente vê logo abaixo do preceito primário, do caput do artigo. No caput vai ter a descrição da conduta e embaixo vai ter a pena. Aquela sempre vai ser a pena simples. Sempre vai ser a pena simples. Então, de qualquer crime que vocês forem analisar, tem a descrição da conduta, logo embaixo tem a pena, você já sabe que aquela ali é a pena simples. Pois bem, professor, onde eu vou achar a qualificadora e onde eu vou achar o privilégio? Abaixo da pena, se tiver. Eu falei para vocês o preceito derivado. O preceito derivado, ele pode ser um preceito derivado privilegiado, ou ele pode ser um preceito derivado qualificador. Qual a diferença? Eu sempre vou olhar a pena simples. Então, por exemplo, quando a pena lá é de 10 a 20 anos, e aí no preceito derivado, tá escrito lá, se fulano de tal praticar o crime assim, assim, assado, a pena é de 5 a 10 anos, vocês vão analisar que a pena diminuiu. Os seus mínimos e máximos diminuiu. Tanto o mínimo como o máximo diminuíram. Então, nesse caso, vocês vão falar que o crime é privilegiado. É privilegiado. E o juiz vai começar a dosar a pena em cima desse mínimo. Em cima desse mínimo, porque é privilegiado. Professor, se for qualificado, é o contrário. É quando eu tenho ali a pena inicial, a pena simples, e aí lá embaixo tem um preceito derivado, né, uma circunstância judicial qualificadora, em que lá vai estar a pena muito maior do que a inicial. Então, por exemplo, se era 10 a 20 anos, está lá escrito 30 a 40 anos. Então, toda vez que essas margens criminais diminuírem tanto o seu mínimo como o seu máximo em números, isso é privilégio. Toda vez que esse mínimo e máximo aumentarem em números, isso é qualificadora. Tá? Professor, e a diferença de causa de aumento e diminuição de pena? Pessoal, a causa de aumento e diminuição de pena não faz parte da pré-dosimetria. A causa de aumento e diminuição de pena faz parte da dosimetria da pena. Professor, como funciona essa dosimetria? O juiz tem que analisar na primeira fase, achar a pena base. Ele vai analisar as circunstâncias judiciais do artigo 88.
vai analisar a culpabilidade, circunstâncias do crime, participação da vítima, se houve ou não. São 8 circunstâncias e vai achar a pena base. Tá? Depois, ele vai para as atenuantes e agravantes, para saber se tem alguma circunstância que agrava ou que atenua a pena. E depois ele vai para as causas de aumento e de diminuição de pena. Veja que causa de aumento e diminuição não se confunde com privilégio e qualificadora. Elas vão incidir na terceira fase da aplicação da pena, sendo que o privilégio e a qualificadora incidem na primeira fase, na pré-dosimetria. E as causas de aumento e diminuição vão incidir na dosimetria. E o pior ainda, tanto a causa de aumento como a causa de diminuição, ela vem em proporção, 1/3, a metade, o dobro. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade, de 1/6 até a metade. Aumenta-se a pena o triplo. Isso se chama causa de aumento de pena. Então é muito simples vocês não confundirem causa de aumento com qualificadora. Qualificadora vai fazer com que o mínimo e o máximo sejam majorados em números. E a causa de aumento vai vir o quê? Em proporção, tá? Ian, antes de passar para você, eu vou levar vocês para o Código Penal para a gente fazer exercícios, tá? Aí depois eu passo para vocês para que vocês tirem as dúvidas de vocês, tá? Pessoal, então veja, no Código Penal. Então olha só, rubrica marginal, homicídio simples, preceito primário, artigo 121, matar alguém, preceito secundário, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Tem alguma coisa abaixo? Tem. Então, isso, tudo que tem aqui, os 7 parágrafos, são preceitos derivados de uma lei penal incriminadora perfeita. Então, vamos lá. O que eu avisei a vocês? Qual a diferença de privilégio para a causa de diminuição de pena? A causa de diminuição de pena vai fazer parte ali da dosimetria da pena e ele vem em proporção. Então, olha lá. O próprio Código Penal fala para vocês, ó, caso de diminuição de pena. Então, se o agente comete o crime, então nós estamos falando de homicídio, tá, pessoal? De homicídio, tá? Então, a pessoa que tira a vida da outra, ele vai pegar uma pena de 6 até 20 anos. No parágrafo primeiro, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, olha aqui. O juiz pode reduzir a pena, causa de diminuição de pena, de 1/6 a 1/3. De 1/6 a 1/3. Então, veja que isso é causa de diminuição de pena. Professor, me dá um exemplo aí, então, de privilégio. Eu dou. 251, crime de explosão. Olha o crime de explosão. Aqui, rubrica marginal é o nome do crime, explosão, preceito primário. Expor, o preceito primário da lei penal incriminadora do artigo 251 prevê expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, mediante a explosão, arremesso ou simples colocação de engenho, dinamite ou substância de efeitos análogos. Então, esse é o preceito primário. Preceito secundário, pena de reclusão de 3 a 6 anos ou multa. Então, veja, tudo perfeito aqui. Eu tenho rubrica, tenho preceito primário, tenho preceito secundário. Eu tenho alguma coisa abaixo da pena? Tenho. Então, eu tenho preceito derivado. O que fala o parágrafo primeiro? Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos, a pena de reclusão será de 1 a 4 anos. Pessoal, veja que isso aqui não é causa de diminuição de pena, isso aqui é um privilégio. Por quê? Olha só, eu tenho aqui, a pena inicial era de 3 a 6 anos, aí abaixou tanto o mínimo como o seu máximo. O que era 3, passou para 1. O que era 6 anos, passou para 4 anos, baixou tudo. Então, isso aqui é privilégio. Não se confunde com causa de diminuição de pena, que é em proporção. Professor, dá-me um exemplo do 235. Bigamia. Então, a pessoa que é casada e contrai novo casamento sem desfazer do casamento anterior, ele pega uma pena de reclusão de 2 a 6 anos. E a
a mulher ou o homem que casa com essa pessoa casada, sabendo que a pessoa é casada, e nesse caso ele é partícipe, deveria receber a mesma pena, de acordo com o artigo 29? O parágrafo 1º fala que não. Essa pessoa que, sabendo que a pessoa é casada, mesmo assim casa com ela, vai receber uma pena de 1 a 3 anos. Então veja que diminuiu. Era 2 a 6, agora é o quê? 1 a 3. Isso é o que? Privilégio, a famosa bigamia privilegiada. Ok? Então veja, isso é diferente de causa de diminuição de pena. Olha o artigo 14 do Código Penal, pessoal. Olha o artigo 14 do Código Penal, que fala sobre o crime consumado e o tentado. Olha aqui a pena da tentativa. Salvo disposição em contrário, puna-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, olha só, diminuída de 1 a 2/3. Então, não é privilégio, é causa de diminuição de pena. A tentativa não é privilégio, é causa de diminuição de pena. Entenderam? Já sabe a diferença de privilégio e causa de diminuição de pena? Agora eu vou para as qualificadoras e as causas de aumento de pena. O que eu falei para vocês? As qualificadoras é o oposto do privilégio. Ela faz com que a pena mínima e a pena máxima aumentem em números, não é em proporção. Se for em proporção, é causa de aumento de pena. Agora, se for em números, aí eu sei que é qualificadora. Então, olha o parágrafo 2º. O homicídio, ele é qualificado se cometido, olha só, mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Olha, então aquela mulher aqui em Brasília que pagou uma outra pessoa para matar os pais, então o homicídio é qualificado? É qualificado. Qual a pena? Olha lá aqui embaixo. Reclusão de 12 a 30 anos. Pessoal, a pena inicial era de 6 a 20. Então o mínimo era 6, o máximo era 20. Agora passou o quê? 12 a 30. A mesma coisa acontece com o quê? Com o crime de feminicídio, que é o inciso 6º. Olha o feminicídio aqui, ó. Olha o feminicídio. Olha a pena do feminicídio, a mesma, de 12 a 30. Então, veja, qualificadora é quando as margens criminais, elas aumentam em números. E eu sempre vou fazer a comparação com o preceito secundário do tipo penal simples. Ok? Olha o artigo 55. O artigo 155, a pena dele é de reclusão de 1 a 4 anos. Olha, o parágrafo 1º já tem uma causa de aumento de pena. Olha lá. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado no repouso noturno. Isso aqui é causa de aumento de pena. Olha a qualificadora. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Não é proporção, é números. Era 1 a 4, agora é 2 a 8. Se a pessoa utiliza o crime com emprego, por exemplo, de chave falsa. Pessoal, isso aqui é extremamente importante. E por que eu estou fazendo tudo isso, pessoal? Porque, infelizmente, a doutrina, os nossos doutrinadores, os nossos tribunais, concursos públicos fazem confusão, tá? Entre privilégio e causa de diminuição de pena. Tanto é que vocês já ouviram falar várias vezes: homicídio privilegiado, furto privilegiado, tráfico privilegiado. E tecnicamente não existe privilégio em nenhuma dessas circunstâncias. As circunstâncias que vocês vão estudar depois, todas elas são causas de diminuição de pena. E olha o tanto que é importante. Uma faz parte da pré-dosimetria, o outro faz parte da dosimetria e é a última fase. Tá? No Direito Penal 2, vocês vão aprofundar todas essas informações que eu passei aqui a vocês. Mas eu precisava passar essas informações a vocês para que vocês entendam o que é, quando eu falo em lei penal em branco primariamente emitida, secundariamente emitida, derivadamente emitida, aí vocês já sabem que eu estou falando ou do caput do artigo, ou da pena do artigo, ou do preceito derivado do artigo. Então, assim, vocês já vão se situar, tá? Então, agora sim, agora nós vamos para a lei penal em branco. Agora nós vamos para a lei penal em branco. Pessoal, lei penal em branco é quando há lacuna. Eu não entendo. Eu vou dar um exemplo maravilhoso para vocês, que é o artigo 304 do Código Penal. Artigo 304 do Código Penal, tá? Na tela.
na tela. Ele é considerado um crime birremetido. Ele é um tipo birremetido. E é um exemplo clássico de um crime, tanto o preceito primário como o preceito secundário, eles são lacunosos. Então, veja bem, eu sei que a rubrica marginal, o nome do crime é esse, uso de documento falso. O que o preceito primário me ensina? Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 e a 302. Eu pergunto a vocês, só de ler o artigo 304, suponhamos que vocês nunca leram entre o 297 e o 302. Então, só de ler o artigo 304, vocês entendem o artigo 304 ou obrigatoriamente vocês vão ter que ler do artigo 297 a 302? E aí? Vai ter que ler, né, professor? O 297 é o 302 para saber que documentos são esses. Que ótimo, Joaquim. Então, Joaquim, eu sei que essa lei penal incriminadora aí, esse preceito primário, ele é lacunoso, ele é incompleto. Então, qual o nome que os doutrinadores dão a isso? Tá? E agora eu vou trazer a vocês a classificação mais completa que tem. Pessoal, eles dão o nome de quê? Lei penal em branco, porque ela é lacunosa. Lei penal em branco. E nesse caso, o preceito primário é lacunoso. Então, eu vou falar que é lei penal em branco primariamente remetida. Por quê? O preceito primário, ele vai me remeter a outros artigos. Então, lei penal em branco primariamente remetido. Primariamente remetido. E aí eu olho para a pena. Qual a pena? A cominada, a falsificação ou alteração. Vocês entendem qual é a pena? Não tem aí a pena de reclusão ou detenção. Não tem. Então eu vou ter que ir aos crimes. Então eu vou ter que ir aos crimes de falsificação e alteração para ver a pena. Então veja que aqui também, Joaquim, eu posso falar que o preceito secundário é lacunoso. Então vou classificar ele como o quê? Lei penal em branco secundariamente remetida. Porque o preceito secundário vai me remeter a algum lugar. Tá? Secundariamente emitida. Beleza. Então, vocês entenderam o porquê de primariamente emitida ou secundariamente emitida. Primariamente emitida, a conduta é lacunosa. Quando é secundariamente emitida, é o preceito, é a sanção que é lacunosa. Tá bom? Então, beleza. Agora, quando nós falamos que a lei penal em branco primariamente remetida, eu tenho que classificar ela em homogênea ou heterogênea. Homogênea ou heterogênea, tá? Pessoal, eu já vou até colocar aqui na tela o Código Civil também para vocês, tá? Mas vamos lá, voltando aqui ao Código Penal. Então, veja. Lei penal em branco, primariamente emitida homogênea ou heterogênea. Ela vai ser homogênea quando o complemento for dado pelo mesmo órgão que fabricou a lei. Nós já sabemos que, pelo princípio da legalidade, princípio da reserva legal, e principalmente artigo 1º do Código Penal e artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, nós sabemos que é a União, através do Congresso Nacional, que cria tipos penais. Não é? Beleza, beleza. Então, veja. Então, eu vou classificar toda vez que o complemento for da União, for do Congresso Nacional, eu vou classificá-lo como homogênea. Se, pessoal, olha que detalhe. Se esse complemento não estiver no Código Penal, estiver, ou melhor, se esse complemento for um ato administrativo, por exemplo, não for de competência do Congresso Nacional, aí eu vou falar que é heterogênea, tá? E aí eu vou colocar para vocês o artigo 33 na tela. Vocês estão vendo aí o artigo 33? Da Lei 11.300? Não? Então tá, então deixa eu fazer aqui, deixa eu mudar. Agora sim vocês vão ver. Agora sim. Pessoal, essa aqui é a Lei 11.343 de 2006, é a Lei de Drogas.
tá? O artigo 33, ele possui 18 verbos nucleares, tá? E o que é importante para nós aqui é exatamente isso aqui, ó. Importar, exportar, remeter, tal, ou a consumo ou fornecer o quê? Drogas. Olha só que interessante, drogas. Ainda que gratuitamente, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar. Pessoal, só de ler o artigo 33, você fala assim, poxa, mas se eu importo, por exemplo, um remédio para dor de cabeça, um Anador, por exemplo, será que se eu importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, será que eu vou responder pelo crime de tráfico do artigo 33 se eu fiz isso em cima de um Anador? De um xarope, alguma coisa assim? Não, pessoal. Então veja que esse artigo 33, ele é lacunoso, porque ele não dá o conceito de drogas. Ele não dá o conceito de drogas. Então veja que aqui eu tenho exemplo de que lei penal em branco primariamente remetida, é o preceito primário, né, que é lacunoso, e nesse caso não é homogêneo, pessoal, é heterogêneo. É heterogêneo. Por que é heterogêneo? Porque o complemento ele está na portaria 344 de 1998 da Anvisa, do Ministério da Saúde, onde hoje tem mais de 70 substâncias catalogadas como sendo ilícitas aqui no Brasil. Tá? Então, veja, uma delas é a maconha, é a cannabis sativa lineu, ok? Então, veja, por enquanto, vocês viram que o México já foi o terceiro país a autorizar, daqui uns dias, quem sabe, é o Brasil. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Eu tenho que saber que o artigo 33, ele é uma lei penal em branco primariamente emitida. Por quê? Porque o preceito primário, ele é lacunoso, eu não sei o conceito de drogas. E ele é heterogêneo. Por quê? Porque não é o Congresso Nacional que vai me trazer esse complemento. É o Ministério da Saúde, é o Poder Executivo que vai me trazer esse complemento. Então, eu classifico ele como heterogêneo. Então, se vocês estivessem aí em mãos com o seu vatimeco, o artigo 33, vocês iam colocar o quê? Lei penal em branco, primariamente remetida, heterogênea. Ok? Você vê que a pena está perfeita. Eu tenho aí a reclusão de 5 a 15 anos. Então, é um preceito secundário perfeito. Ok? Beleza. Vou voltar ao Código Penal. Vou mostrar para vocês os exemplos para depois a gente voltar mais uma vez ao meu mapa mental. Tá? Então, vamos lá. Só um momento, deixa eu colocar aqui na tela. Agora sim. Pessoal, Código Penal. Código Penal. Então, o que eu avisei a vocês? Que a lei penal em branco, ela sendo primariamente remetida, ela pode ser homogênea ou pode ser heterogênea, ok? Eu dei o exemplo para vocês de homogênea, que é o artigo 304, e dei de heterogênea, que é o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Pois bem, agora, pessoal, a lei penal em branco, primariamente remetida homogênea, ela ainda sofre uma nova divisão entre homogênea homovitelina e homogênea heterovitelina. Então, vamos entender as diferenças. Nós sabemos que é homogênea quando o Congresso Nacional traz o complemento. Heterogênea quando é outro poder que não o Congresso Nacional. Perfeito. Agora, quando é o Congresso Nacional que traz esse complemento, ela sendo homogênea, aí eu tenho que saber se esse complemento está dentro do próprio Código Penal ou se ele está fora do Código Penal. Se ele está no Código Tributário, se ele está no Código Civil, se ele está numa lei administrativa. Tá? Então, assim, eu preciso saber. Por quê? Se ele estiver dentro do Código Penal, eu vou falar que é homovitelina. Se ele estiver fora do Código Penal, eu vou falar que é heterovitelina. E aqui estão os exemplos muito bons. Olha só, o 304. O 304, ele faz referência aos artigos 297 e 302. Então, veja que o complemento está no próprio Código Penal. Então, eu posso classificar o artigo 304 como sendo o quê? Lei penal incriminadora, tá? Nesse caso, imperfeita, aí surge a lei penal em branco. Lei penal em branco primariamente remetida, que eu estou falando sobre o preceito primário.
Homogênea, porque o Congresso Nacional vai trazer o complemento, e homovitelina, porque esse complemento está no próprio Código Penal, ok? Olha um outro exemplo, artigo 312 do Código Penal, crime de peculado. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, que tenha posse em razão do cargo, desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pessoal, esse artigo 312 ele fala do crime praticado pelo funcionário público. Mas vocês sabem quem é o funcionário público? Será que o funcionário público só é aquele estatutário? Ou será que engloba também a pessoa, o seletista, que passou em concurso público, por exemplo, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal? Ou será que engloba também pessoas esporadicamente que trabalham no serviço público até sem remuneração? Será que engloba? Eu não sei. Eu não sei. O artigo ele é lacunoso. Então, veja, o artigo 312 é um outro exemplo de lei penal em branco primariamente remetida, tá? Homogênea, homovitelina. Por quê? O complemento está aqui, pessoal. Ó, artigo 325. Opa, não. Calma lá. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Puxa. 327, pessoal, desculpem. Olha só, artigo 327. O próprio Código Penal me traz o conceito de funcionário público. Artigo 327. Então, veja, considera-se funcionário público para os efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerça cargo, emprego ou função pública. Então, veja, a pessoa ganhando ou não ganhando, mas se ela exerce cargo, emprego ou função pública, é considerado funcionário público. Então, veja que o artigo 312, ele é classificado como lei penal em branco, primariamente emitida, homogênea ou homovitelina, porque o complemento está no Código Penal, ok? Agora, e o heterovitelina? Olha o exemplo, artigo 326 do Código Penal. 236 do Código Penal. Olha só. Induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, tá? E essa é a rubrica marginal. O que o preceito primário da lei penal incriminadora do artigo 236 me ensina? Contrair casamento induzindo em erro essencial outro contraente ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Pessoal, vocês sabem quais são os erros aqui? Quais são as ocultações? Quais são os impedimentos ao casamento? O artigo 236 não me fala. O artigo 236, ele não traz. Então, assim, se ele não traz, eu vou classificar ele como o quê? Como lei penal em branco. É uma lei penal incriminadora imperfeita. É uma lei penal em branco primariamente remetida. E aí eu falo para os senhores que ela é homogênea porque o Congresso Nacional vai trazer o complemento. Só que esse complemento não está no Código Penal. Esse complemento vai estar onde? Vai estar no Código Civil. Eu vou levar vocês ao Código Civil, no artigo 1521. É um deles. Só um momento. Só um momento. O artigo 1521 do 1521. Está lá na tela. Olha que legal os impedimentos. Olha só. Não podem casar os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural, o civil, os afins em linha reta, o adotante com quem foi o cônjuge, por isso vai. Então, veja, pessoal, que o crime do artigo 236 do Código Penal é uma lei penal em branco, primariamente emitida, tá? Nesse caso, homogênea, só que é heterovitelina. 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 Por quê? Porque o complemento está fora do Código Penal, tá bom? Pessoal, olha só o suprassumo que eu vou trazer para vocês, questão top, de concurso top, e poucos profissionais sabem explicar sobre isso. Os senhores já viram falar, alguém já falou para vocês sobre lei penal em branco, primariamente remetida, homogênea, tá? Homogênea, heterovitelina, de fundo constitucional? Já ouviram falar isso? Olha só, tanta coisa que eu preciso. Ó.
Lei penal em branco, eu sei que ela é lacunosa. Primariamente emitida é o preceito primário, é a conduta que é lacunosa. Homogênea, porque o Congresso Nacional vai trazer esse complemento. Heterovitelina, porque não está no Código Penal. E de fundo constitucional. Pessoal, porque está na Constituição Federal. E sabe onde eu encontro isso? É o caso do crime do policialcídio. Do policialcídio, tá? Deixa eu colocar aqui no Código Penal mais uma vez para vocês entenderem. Olha só que legal. Olha só que legal, artigo 121. Pessoal, olha só o parágrafo 2º, que é o homicídio qualificado, né? Olha o inciso 7. Contra a autoridade ou agente descritos no artigo 142 e 144 da Constituição. Pessoal, eu vou ter que ir lá na Constituição Federal. Vou ter que ir lá na Constituição Federal para saber quais são essas autoridades que eu posso chamar, que estão protegidas aí pelo o que as pessoas chamam de policialcídio. Eu tenho que ler o artigo 142 e 144. Então, por isso que nós podemos classificar isso aqui como o quê? Olha que legal. Vamos até dar a classificação correta. Lei penal em branco, derivadamente remetida. Neste caso, não é o preceito primário, não é o preceito secundário, é o preceito derivado. Derivadamente remetida, homogênea, heterovitelina de fundo constitucional. De fundo constitucional. Veja que isso é derivadamente remetida. Derivadamente remetida. Ok? Tem possibilidade, pessoal, de ser primariamente remetida de fundo constitucional? Claro que tem. Claro que tem. O exemplo é do crime do artigo 242 do Código Penal. Tá? Desculpe, 142 do Código Penal. Deixa eu colocar para vocês na tela. 142 do Código Penal. Olha só. Oh, Jesus, não é o 200. Não, esse é o 246. Isso, agora sim. 246, ao abandono intelectual. Olha só, pessoal. Deixar, então veja, rubrica marginal, preceito primário. O que ele prevê? Deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar. Meu Deus do céu. Deixar sem justa causa de prover a instrução primária do filho em idade escolar. Primeiro que eu não sei qual é a idade escolar, o artigo não me fala. E ele também não me fala, pessoal, sobre essa instrução primária. Onde que começa essa instrução primária? Tá? Então, esse complemento aqui eu vou encontrar onde? Na Constituição Federal, no artigo 208 da Constituição Federal. Inciso 1. Deixa eu levar os senhores a ele. Só um momento. Isso, Constituição Federal. Olha o artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de que, inciso 1, educação básica, obrigatória e gratuita. Olha a idade. Dos 4 até os 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria. Olha que maravilha, Jesus. Olha que maravilha. Pessoal, hoje vocês já podem falar para... Pegue um advogado, vamos fazer um teste. Pegue um advogado e pergunta: doutor, tem como o senhor me explicar o que é uma lei penal em branco, primariamente remetida, homogênea, heterovitelina de fundo constitucional? Pessoal, são pouquíssimos os profissionais que dominam isso. E vocês já estão dominando no início da carreira de vocês. Tá? Isso é muito, mas é muito importante para o futuro de vocês. E principalmente, depois da nossa aula, faça aí exercícios, pega o Código Penal e começa a analisar todos esses exemplos que eu passei a vocês, que aí vocês não vão esquecer. Não vão esquecer. Então, veja, eu falei da lei penal em branco, primariamente remetida, homogênea e heterogênea. Agora eu vou falar para vocês a lei penal em branco, secundariamente remetida, também chamada aos avessos ou às cegas.
Então, eu estou falando, pessoal, exatamente do quê? Eu estou falando da pena. Eu vou analisar e não vou achar a pena. Eu já dei um exemplo para vocês do artigo 304, em que eu não tenho a pena. Então, aquele artigo 304, eu posso classificar ele, aquela parte ali, ao preceito secundário, como lei penal em branco secundariamente remetida, também chamada às avessas ou às cegas, tá? Porque eu não tenho a pena. Ok? Agora, um exemplo que a doutrina gosta muito de trabalhar é a Lei 2.889 de 56, que é a lei do crime de genocídio, que eu vou colocar para vocês agora também na tela. Lei 2.889. Só um momento. Só um momento. Olha só, pessoal. Lei 2.889 de 56 define e pune o crime de genocídio. O artigo 1º, a conduta do preceito, o preceito primário, ele foi aqui dividido em várias alíneas. Então, veja, o preceito primário da lei penal incriminadora do artigo 1º, e veja que aqui nós não temos rubrica marginal. Não temos. Por quê? Porque o próprio nome já fala que é o crime de genocídio. Ok? Então, vamos lá. Quem, com a intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, quais são as condutas? Matando membros do grupo, causando lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, efetuar transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Então, essas são as condutas que podem levar ao crime de genocídio. Pessoal, quais são as penas? Olha só. Olha que absurdo. Será punido com base na pena do artigo 121, parágrafo 2º, no caso da letra A. No caso da letra B, é lesão corporal gravíssima. No caso da letra C, é o crime do artigo 270 do Código Penal, tá? Só deixa eu lembrar aqui o que é o 270 do Código. É o envenenamento de água potável, pessoal. A mesma pena, que é de 10 a 15 anos. Que é de 10 a 15 anos, ok? No caso da linha D, o artigo 125 do Código Penal. 125 é o crime de aborto provocado por terceiro, em que a pena é de 3 a 10 anos de reclusão. Tá? E, por último, nós temos aí a letra E, que é a pena do artigo 148. Pessoal, crime do artigo 148 é o crime de sequestro e cárcere privado, em que a pena é de 1 a 3 anos. Então, veja, se nós analisarmos a Lei 2.889/56, a gente não vai achar a pena, a gente vai ter que voltar para o Código Penal. Por isso que doutrinadores inventaram esse nome. Lei Penal em branco, secundariamente remetida, porque é o preceito secundário que é lacunoso, também chamado às cegas ou às avessas. Ok? Pois bem, para a gente finalizar com chave de ouro, Lei Penal em branco, derivadamente remetida ao quadrado, homogênea, homovitelina e heterovitelina e de fundo constitucional. Esse é o foda. Desculpando aí a expressão. Mas esse, pessoal, quem sabe é foda. Quem sabe é foda. Por quê? Pessoal, é o crime do artigo 121. Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês o homicídio. Olha só o homicídio. Olha só o homicídio. E aqui eu vou ter que colocar mais uma outra lei para vocês, além da Constituição Federal, que é a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Tá? Para vocês entenderem o que eu vou explicar a vocês agora. Tá? Então vamos lá. Artigo 121. Homicídio simples, né? O parágrafo 2º, que é o homicídio qualificado que nós já falamos, pessoal. Então veja, eu estou falando do homicídio qualificado, estou falando do parágrafo 2º. Então, se o homicídio é cometido, então nós estamos falando de preceito derivado. Tudo que estiver abaixo da pena é preceito derivado. Pois bem? Pois bem. Olha só. Se o homicídio é cometido, olha o inciso 6, que é o feminicídio, contra a mulher por razões do sexo feminino. Pessoal, pergunto a vocês. Aqui, feminicídio é toda vez que for mulher, ou seja, por razões do sexo feminino, ou seja, ela tem que ter vagina? Se tem vagina, é toda e qualquer mulher que tem vagina e sofreu uma violência, é caso de feminicídio? Não é, pessoal, não é.
Não é. Então, veja, contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. E outra coisa, nós sabemos a mudança de sexo, homens que não se identificaram com o sexo masculino, fizeram a extirpação do órgão masculino e fizeram a cirurgia e hoje têm vagina. Pergunto aos senhores, eles vão ser beneficiados aí por essa lei? Por essa lei penal incriminadora? E outra coisa, e os homens que se acham mulheres, que se vestem de mulheres, mas têm o órgão peniano? Será que eles são beneficiados por pelo feminicídio? Eu não sei. Então, se eu não sei, então veja que esse preceito derivado qualificador, ele é o que? Ele é lacunoso. Ele é lacunoso. Eu tenho que ir atrás de complemento. Onde está o primeiro complemento do feminicídio? O parágrafo 2º-A do próprio artigo 121, que fala o seguinte, olha só, considera-se que há razões de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica familiar e menosprezo ou discriminação contra de mulher. Opa, aqui eu entendi. Ou seja, então, quando a gente fala que considera-se que há razões de condição do sexo feminino, quando há o menosprezo ou discriminação à condição de mulher, então eu já lembro daquele motorista, daquele motoboy de Goiânia, que ele odiava as mulheres e ele ficava matando as mulheres no ponto de ônibus. Ou seja, se você tem aquele colega que olha para uma mulher e fala, eco, e coloca o dedinho na boca, tá? Você não vai chamar ele de nomes pejorativos. Você vai lembrar que ele odeia a mulher. Então, olha só, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, tá? Então, tome cuidado aqui. Pessoal, menosprezo, brincadeira. Vamos tirar a brincadeira de lado. Vamos falar sério. O que é o menosprezo? É aquela pessoa que odeia, que não se sente bem, que quer extirpar a vida da mulher, tá? Então aí você pode lembrar do serial killer, né, o famoso Jack Estripador e etc, tá? Então veja, é uma situação extremamente complicada. Então é aquela pessoa que tem total desprezo para o sexo feminino, tá? Se a gente for analisar até aquele exemplo do diretor das Olimpíadas, né? Ele demonstrou um total menosprezo à condição da mulher nas Olimpíadas, tanto é que ele foi trocado. Mas ainda bem que ele não praticou nenhum homicídio. Mas vamos lá. Veja que aqui eu falo o seguinte, é uma lei penal em branco? É. Por quê? Porque eu não entendi a figura do feminicídio. E eu falei para vocês o quê? Lei penal em branco derivadamente remetida, que nós estamos falando do preceito derivado. E eu falei para vocês ao quadrado. Por que eu falei ao quadrado? Porque, pessoal, o inciso 7, ele me remete ao parágrafo 2º. Só que o parágrafo 2º me dá o primeiro conceito. Só que aí, quando ele fala aqui violência doméstica e familiar, ele não explica o que é violência doméstica e familiar. Ele não explica. Então, se ele não explica, o que eu preciso fazer? Eu tenho que ir lá na Lei Maria da Penha. Eu preciso ir lá na Lei Maria da Penha para entender qual o conceito. E vou levar os senhores. Vou levar os senhores à Lei Maria da Penha, ao artigo 5º da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, também de 2006. Lembram, para vocês não errarem. No ano de 2006, duas leis extremamente importantes. 11.340, Lei Maria da Penha, e 11.343, Lei de Drogas. Tá? A 11.340, Lei Maria da Penha. Olha o artigo 5º. Olha o artigo 5º. Para os efeitos desta lei, tá? Para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, tá? Tome cuidado aí, maridos. Não podemos recusar mais cartão de crédito às nossas esposas, porque configura dano psicológico, tá? Mas vamos lá. Pessoal, no âmbito, então não é qualquer tipo de violência, é a violência no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente entre pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, se eu maltrato a minha empregada doméstica, tá? Eu cometo, sim, crime de violência doméstica e familiar contra ela. 2.
No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais ou também por afinidade, ou também por vontade expressa, tá? Então nós temos aí tranquilamente os filhos adotivos, ok? E pessoal, e 3, qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Então, se as pessoas são namorados, mas cada um vive na sua casa e o homem pratica violência contra a mulher, acabou. É violência doméstica, sim. É feminicídio, sim, tá? Ah, mas eles nunca moraram juntos. Isso não importa, tá? Isso não importa, ok? Pessoal, então aqui vocês viram exatamente o porquê que a doutrina fala em lei penal em branco, derivadamente emitido, que é o preceito derivado, ao quadrado. Por quê? Ele manda ir para o parágrafo 2º-A, e o parágrafo 2º-A dá uma parte da resposta, a outra parte eu tenho que ir para a lei Maria da Penha. E aí eu continuo. Lei penal em branco, derivadamente emitida ao quadrado, homogênea, porque é o Congresso Nacional que está me trazendo esse complemento, tá? Homogênea, homovitelina, tá? No primeiro momento e heterovitelina no segundo momento, tá? Homogênea, homovitelina a respeito do parágrafo 2º-A, a respeito ali da pessoa que tem menosprezo para com a vítima, e heterovitelina quando eu saio do Código Penal e vou para a Lei Maria da Penha, ao artigo 5º, tá? Por isso que o professor Rogério Sanches fala que é lei penal em branco ao quadrado, tá? E eu acho que eu dei uma melhorada nesse ponto aí do professor Rogério Sanches. Lei penal em branco ao quadrado, homogênea, homovitelina e heterovitelina, ok? O mesmo raciocínio a gente vai fazer a respeito do policialcídio, tá? Mas o policialcídio não vai ser ao quadrado, vai ser lei penal em branco, derivadamente remetida, tá? Nesse caso, homogênea, homovitelina, de fundo constitucional, porque nós temos que ir lá no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, ok? E para a gente finalizar com chave de ouro, deixa eu mostrar para vocês o quadro mnemônico que eu fiz. Olha o tanto que fica bom, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Olha só o tanto que fica bom esses quadros mnemônicos. Então, eu coloquei... Olha só, deixa eu voltar no início. No início. Ó, norma penal. Lei penal incriminadora e não incriminadora. Incriminadora, ela é perfeita e imperfeita. A imperfeita é a lei penal em branco e também os crimes culposos. A lei penal em branco, ela pode ser o quê? Primariamente emitida, secundariamente remetida e derivadamente emitida. A primariamente remetida, ela sofre divisão, ela pode ser o quê? Homogênea, também chamada em sentido amplo, imprópria ou homóloga, tá? O complemento advém do mesmo órgão que criou a lei. E ela pode ser heterogênea, em sentido estrito, ou também chamada de própria, tá? Que vem de um órgão administrativo. A homogênea, ela ainda se biparte em homovitelina e heterovitelina. A homovitelina, mostrei a vocês que são os complementos que são no próprio Código Penal. A heterovitelina, eu encontro ela também dentro do Código Penal, tá? Que eu mostrei a vocês aí o crime do artigo 236, que é a ocultação e impedimento, e nós estamos lá no Código Civil, ok? E temos aqui a de fundo constitucional, que eu mostrei a vocês o caso aí do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7, né? O caso do policial, ok? Beleza. E a heterogênea? A heterogênea, falei para vocês o artigo 28, só que aqui eu trago para vocês vários outros artigos, tá? Como exemplo disso. E aqui eu falei para vocês da secundariamente remetida, ou também chamada de ao avesso, invertida ou asas cegas, que é a Lei 2.889 de 56. E por último, falamos sobre a derivadamente emitida, homogênea ao quadrado, imprópria, homovitelina ou heterovitelina. A homovitelina a respeito do feminicídio, né? Do feminicídio naquele primeiro momento, ok?
E a heterovitelina a respeito do segundo momento, quando a gente vai ali para a lei 11.340, tá? Pessoal, por isso que eu gosto de fazer esses quadros mnemônicos, porque toda vez que um doutrinador ele acaba acrescentando alguma outra informação, fica fácil fazer isso. Então, por isso que eu peço sempre a vocês, para vocês fazerem resumos do que vocês estão estudando. Porque depois, principalmente colocando no computador, colocando num programa, depois, se vocês quiserem fazer acréscimos, fica fácil. É difícil quando você faz escrito, aí para você escrever no caderno e depois você fazer a inserção, chega a um ponto que fica inviável, tá bom? Pergunto a vocês, e aí, entenderam o que eu passei a vocês? Um pouco, professor.